Olá a todos, Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado a você parar por alguns instantes para assistir aqui uma palavra que eu quero deixar para você ao seu coração por alguns minutos aqui, e gostaria que você prestasse atenção na palavra de Deus. E essa palavra, ela se encontra em Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo aqui aonde se encontramos até o versículo 10, e depois vamos complementar no versículo 13. Bem, quem conhece a palavra de Deus, quem conhece a Bíblia, sabe do que vou se referir a respeito de um centurião. Então vamos ler a palavra de Deus, depois eu quero aqui fazer uma reflexão juntamente com você. E nós vamos aprender alguns detalhes sobre essa passagem. Quero ser breve, não quero ser aqui tomar o seu tempo, mas é muito importante que nós, nos nossos dias de hoje, viemos pegar o exemplo deste homem, um centurião, que pela tradição na época, ele tomava conta de 100 soldados da 60º batalhão na época na Legião Romana. Então vamos ler o texto para que você entenda, fazendo toda essa informação dentro da palavra de Deus e também da informação histórica. E nós vamos aprender sobre uma coisa bastante importante, sobre a fé. Então vamos ler aqui. Vejam bem que o título de algumas Bíblias, ela muda um pouco o sentido, mas fala: o servo de um centurião, ou o centurião roga para o seu servo. Então vamos ler o texto para que você então acompanhe essa mensagem. Uma reflexão, na verdade, não uma pregação, tá bom? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, versículo 6, e dizendo: Senhor, o meu criado ou servo jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Em algumas traduções ou versões fala: eu irei e o sararei. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de ser sarado. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado ou servo: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse-lhe aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, ou tanta fé. Na verdade, tamanha fé. Jesus não estava aqui fazendo uma colocação que a fé deste homem aqui era uma grande fé, mas ele estava colocando numa posição que aquele homem cria tanto na autoridade da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus, do que os seus próprios conterrâneos, que eram os judeus. Então vamos aqui no versículo 13, ele fala assim, Jesus dizendo, dirigindo-se para ele agora: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste que te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado ou o seu servo, ele ficou sarado. Então vamos agora fazer bem rápido aqui algumas observações. Jesus estava entrando em Cafarnaum, e um centurião, um homem de patente, tomando conta de 100 soldados, porém não era judeu, mas sim um gentio.
E os judeus com os romanos, eles não se davam porque estavam sujeitos às regras de pagar impostos e de algumas leis empregadas pela parte romana na época. Então, esse centurião provavelmente viu milagres através das mãos do Senhor Jesus, através da autoridade da sua palavra, através do que Jesus dizia, e o milagre acontecia. Ou as curas eram evidentemente aparentes às vistas dele. Porém, o centurião sempre estava por ali, vendo tudo o que acontecia durante, se houvesse ali uma aglomeração de pessoas. Claro que, evidentemente, esse centurião, às suas rondas, ele passava, via o que estava acontecendo. Porém, ao decorrer, então, do seu dia a dia, o seu servo veio se adoentar, veio talvez ser acometido de alguma doença, de alguma enfermidade, o qual jazia em febre, alguma coisa que estava deixando ele debilitado. Quando fala atormentado, está dizendo que estava endemoniado aqui, tá? Ele estava doente, muito doente, e porém isso trazia talvez uma febre muito alta, e talvez, provavelmente, esse centurião tinha, claro, meios aquisitivos para pagar ou solicitar um médico para cuidar do seu servo. E nada veio assim então o seu servo a melhorar. Porém, o único recurso que ele encontrava então era a pessoa de Jesus Cristo. E vejam bem, e Jesus justamente passando ali em Cafarnaum, onde Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, Jesus ia muito em Cafarnaum, e quando Jesus estava em Cafarnaum, o centurião, sabendo que Jesus sempre estava ali, sempre se apresentava em Cafarnaum, ele foi encontrar-se com Jesus e foi pedir ao Senhor Jesus, ou na verdade, rogar a ele. O que nos traz do exemplo? Era muito difícil na época, que nós conhecemos hoje, é muito diferente a nossa cultura com a cultura naquela época, principalmente na parte romana, ou até mesmo, se nós lemos a parte histórica bíblica, os servos, quando se ficavam doentes, eles eram abandonados pelos seus senhores. Muito raramente você vai encontrar, em relações a passagens bíblicas, servos que tiveram a atenção dos seus senhores. Porém, este centurião, ele se compadeceu ali do seu servo. Porém, deve ser um servo muito dedicado, um servo que talvez administrava a sua casa muito bem administrada, em parte financeira, em parte administrativa, porque ele era um centurião, além de ser um centurião, um chefe de 100 soldados da 60º Batalhão da Legião Romana. Ele não ganhava tão mal, mas precisava de um administrador, então por isso mesmo ele se compadeceu. O que nós aprendemos, o que nós vamos aprender aqui? Primeiramente, que esse centurião ele tomou uma atitude. Ele, como ali um representante do governador Herodes na época romana, ele tinha autoridade de acabar com a governação, dispensar todo mundo, mas não, ele teve a humildade de chegar em Jesus Cristo e pedir que Jesus fosse à casa dele, ou rogasse por ele para que atendesse, para curar o seu servo. Era a humildade desse centurião, não se colocando a sua patente acima de tudo, mas pedindo para um judeu, sendo que o centurião romano era gentio, pedindo para Jesus se poderia curar o seu servo que se encontrava muito doente. Porém, Jesus não recusou, diz assim: eu vou à sua casa e vou dar saúde para o seu servo. E ao mesmo tempo, então, o centurião se dirige ao Senhor Jesus, dizendo assim, nas nossas palavras, conjecturando:
Senhor, eu sou gentio, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu sou uma pessoa indigna, eu sou um gentio, eu não professo a mesma fé que os judeus profetam um Deus vivo. Eu sou um homem debaixo de uma autoridade acima de mim, que é o César, que eles adoram os deuses dele, mas eu sou gentio, eu não professo a mesma fé que os judeus, eu não sigo o Senhor. Então, segunda parte aqui que nós aprendemos foi o reconhecimento que ele teve, mas de pedir, mas sabendo que Jesus não ia recusar. E ele dizendo: Senhor, se o Senhor somente dizer uma palavra, eu creio que o meu servo vai ser curado. Porque quando ele falou isso, Senhor, eu tenho soldados às minhas ordens. Quando eu falo para ele fazer algo, ele vai lá e faz. Quando eu falo para ele vir para fazer algo, ele vem. Imagine você, ele tinha 100 soldados à sua autoridade. Se ele dissesse para um soldado fazer tal coisa, o soldado tinha que obedecer a ele. Porém, ele qualificou a sua autoridade como ser humano, na autoridade como militar, dando ordem aos soldados, mas ele sabia que a autoridade de Jesus, a mesma autoridade de palavra que ele tinha sobre os soldados, Jesus tinha sobre os demônios e as enfermidades e as doenças e qualquer tipo de atormentação na vida de um ser humano. Então ele falou assim: Senhor, se o Senhor quiser uma palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado, porque eu sei que o Senhor tem autoridade, a sua palavra tem peso, a tua palavra tem autoridade. E vamos continuar aqui. E Jesus, ele maravilhou-se do discurso desse centurião, dizendo assim: eu não encontrei em toda a minha missão, em todo lugar que eu rodeei, em todo lugar que eu fui ministrar, em todo lugar que eu fui pregar o Evangelho, eu não ouvi nenhuma pessoa dizer como este homem está dizendo, o tamanho ou a fé que ele tem de somente de ouvir e crer. Se eu falar uma palavra, ele crê que vai acontecer. Vejam bem, primeira coisa, nós vimos a humildade dele. A segunda coisa, nós vimos que ele cria na palavra de Deus. Ele era um homem gentio, ele não era judeu. Quando ele disse para Jesus: eu não sou digno que o Senhor entre embaixo do meu telhado, porque eu não sou judeu, eu sou gentio. Então o Senhor eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é um homem santo, o Senhor é um homem muito bom, e eu sou gentio. Não fica bem que o Senhor, porque os gentios na época não se davam muito com os judeus, e os judeus principalmente tinham essa tradição de não se misturar com os gentios ou qualquer tipo de outras pessoas. Mas Jesus se admirou do seu discurso, dizendo: em todo Israel eu não encontrei um homem que tinha o tamanho de uma fé dessa aí. Ele dizendo, vamos dizer, conjecturando nossas palavras, um homem que cresce somente naquilo que eu vou falar, porque ele não sabe se ele vai ser, o servo dele vai ser, chegar na casa dele, o servo dele está sarado ou não, mas a convicção que esse centurião tinha era muito grande. Meu amado, meu querido, eu quero dizer para você que nada na nossa vida está perdido. Nós podemos passar por muitas privações, provações, até mesmo aflições. Aflições, provações não são doenças, como diz a Bíblia. São provações, são lutas, são adversidades, são circunstâncias, mas o Senhor cuida de nós. Assim como ele diz aqui no versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai, e como
creste que te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado foi sarado. Aí nós vimos que um homem de posição, foi interceder para um servo seu. Olha para você ver também a outra colocação, o amor, a intercessão, a busca para uma pessoa que estava precisando. Você tem buscado pelos seus familiares? Você tem buscado para os seus entes queridos? Aqueles que estão impossibilitados, você tem buscado no lugar certo? Então fica aqui a minha reflexão. Você medite nessa palavra, em Mateus capítulo 8, e versículo 5 e até o 10, e depois o versículo 13. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que Deus faça resplandecer sobre você a luz dessa palavra, e que esclareça no seu coração o que é ter humildade, o que é ter convicção, o que é realmente crer no Senhor Jesus. Quando falamos de religião, nós não estamos falando aqui de credo religioso. A palavra religião fala religar, conectar. Então procure bem a palavra. O que quer dizer religião? Às vezes nós lemos alguns livros, como eu tenho livros aqui atrás, fala sobre isso, mas está dizendo religar, reconectar com Deus novamente. Jesus veio trazer a reconciliação nós com Deus. Então que você creia nessa palavra. Faça como esse centurião fez. Mas Jesus quer entrar na tua casa. Jesus convida Jesus para entrar na tua casa. Porque Jesus também é o Jesus dos gentios. É o Jesus de qualquer religião que você professa. Se você convidá-lo para entrar na sua vida, ele vai ter o maior prazer de entrar na sua vida e mudar completamente toda a sua história. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.